Pode ser que estejamos preparando um mundo em que os nossos netos serão degolados por um soldado islâmico. O prefeito de Nova York é muçulmano e comunista. Em várias cidades da Inglaterra, há prefeitos muçulmanos. Você sabia que Mohammed é o nome mais comum na Inglaterra? Você sabia que em muitos lugares na Europa, muitas mulheres muçulmanas não trabalham e recebem dinheiro por cada filho que têm? O Islã pode ser o Nabucodonosor dos cristãos? O juiz de Deus contra o seu povo que finge seguir a Escritura, mas na prática tem um cristianismo bem cultural? Hoje eu quero lhe mostrar que tudo aquilo que o Ocidente, muitos cristãos se orgulham, pode ser justamente o caminho por onde os muçulmanos podem nos destruir. Um cristianismo xoxo, sem influência alguma na política. Evitar filhos e a democracia com seu estado de bem-estar social são motivo de orgulho para o ocidental. E é justamente por aí que o Islã está entrando. Em Nova York, maior metrópole capitalista do mundo, agora tem, pasmem, um comunista muçulmano como prefeito. Em entrevista recente, perguntaram a Donald Trump. O prefeito muçulmano disse que não vai prender imigrantes criminosos. E Trump retrucou. Então eu vou prendê-lo. Ou seja, o prefeito também falou que vai congelar os preços dos aluguéis. Medida típica de comunista, que a história já mostrou. Produz o oposto do que eles esperam, produz pobreza. No Reino Unido, alguns falam em cerca de 85% dos muçulmanos votando em partido trabalhista. Na França, a maioria vota na esquerda. Nos Estados Unidos, boa parte dos muçulmanos votam em democratas. Tanto é que esse prefeito aí foi eleito. Por que essa associação entre esquerda e o Islã? Primeiro, um inimigo em comum. Fé cristã e liberdade de mercado são inimigos em comum da esquerda, tanto quanto do Islã. Segundo, o discurso opressor-oprimido. A esquerda sempre dividiu o mundo entre opressores e oprimidos, entre classes. E os oprimidos estão sempre em número muito maior. E, num sistema democrático, falar a maior parcela da população é poder, é ganhar nas eleições. Terceiro, assistencialismo. Imigrantes são pessoas que sempre precisam de ajuda. A esquerda é assistencialista em essência. Logo, por mero oportunismo, os muçulmanos também se associam à esquerda. A perspectiva cristã de ajuda ao necessitado não tem nada a ver com a ideia progressista, esquerdista de assistência. Na Bíblia, quem não quer trabalhar não deve comer. Esse é um preceito muito importante, mas a esquerda não está nem aí. É óbvio que entre imigrantes há gente e muito trabalhadora, mas há também bandidos. Mas na perspectiva progressista não interessa. A gente trata todos de maneira igual e dá assistência para todo mundo. Ora, você nota uma preocupação bíblica com o necessitado, mas na perspectiva totalmente diferente daquela que é a perspectiva esquerdista. Veja o exemplo bíblico, Ruth. A ordem de Deus é que as espigas que caíssem por si só, o dono da fazenda deveria deixar para os pobres. Ruth, então, se levanta cedo e vai até uma de tantas e tantas fazendas para colher essas espigas. Ela recebe ajuda, mas como? Ela tem a oportunidade de trabalhar, ela não recebe de mão beijada. Além disso, não veríamos em Israel ajuda para alguém que explicitamente diz querer receber o seu dinheiro para então destruir a sua cultura. De forma alguma, isso é sábio em qualquer cultura. E é exatamente isso que o Islã está fazendo. Portanto, o Ocidente, com a sua política de bem-estar social, em que o Estado vira uma mãe para sustentar a todos, isso é o financiamento para a sua própria destruição. Pagando para alguém que abertamente diz odiar a sua cultura e que amanhã vai aniquilar você. Quarto, multiculturalismo. A esquerda prega que não existe uma cultura melhor ou pior. Afirmar o oposto disso é ser racista, dizem eles. Assim, a cultura islâmica se apropria então do discurso esquerdista para ganhar espaço. E uma vez conquistado o espaço através do multiculturalismo, o Islã acaba com o multiculturalismo e estabelece a sua cultura e a sua lei, a Sharia, sobre todos. É óbvio que na perspectiva esquerdista de multiculturalismo, o pano de fundo para isso, para eles, é o ateísmo que permeia a sociedade ocidental desde a Revolução Francesa. Ora, se não existe Deus, não existe certo ou errado. Logo, não há cultura melhor ou pior, apenas diferentes. E muitos cristãos, pasmem, eles adotam essa linguagem relativista no púlpito e na esfera pública. Toda a sociedade sempre foi fundamentada em uma religião. E se você pergunta por quê? Responda essa pergunta. Pense por um instante nessa pergunta. Quem é você para dizer o que eu posso ou não fazer? Sem uma autoridade superior a nós, estaríamos entregues ao subjetivismo, ao caos. Então veja, ainda que seja uma falsa religião, sem evocar uma autoridade superior, a sociedade ela não tem um fundamento para estabelecer o que é certo. Assim, já que os cristãos acham que não é necessário Cristo para fundamentar o Estado, o Islã chega com Alá. Então esses seriam os pontos para explicar essa associação entre esquerda e Islã. Agora falemos de outro detalhe importante, do porquê o Islã está ganhando terreno. Muitos filhos. Olhe o que esse rapaz muçulmano tem a dizer. In Palestine, sir. What? What
what happened to a gay couple in Gaza? Executed according to Islamic law. Islam doesn't endorse gayism. Islam doesn't endorse homosexuality. Do you think that's good, sir? Do you think it's good for gays? Islam doesn't approve of being gay. I see. Okay, so would you like to see Sharia law in Canada replace Canadian law? At some point it will. You know, because we have families, we are making babies. You're not. Your population is going down the slump, right? And by 2060, according to Pew Research Institute, your research, by 2060, Muslims will be the biggest religious group the world over. What are you going to do then? Actually, are you going to oppose Sharia even then? well, you know what? I'm very appreciative of the honesty. We don't usually get that. So you do support Sharia. Just like you had a Western majority nation in a land of Native Americans, one day we can have a Muslim majority nation here in Canada. Nós temos filhos, vocês não. De acordo com as suas próprias pesquisas, disse o muçulmano, em 2060, 2070, nós seremos maioria. E aí, numa democracia em que o voto da maioria vence, é óbvio, se continuarmos assim, ele não tem nada de profeta aqui, é uma constatação óbvia, e eles serão maioria. E note isso, nós vamos colocar as nossas leis. O Ocidente atual, ele é destituído daquilo que lhe deu base, o cristianismo. Não mate. Por quê? Antes, era porque Deus disse, havia uma base racional e lógica para sustentar a moral. Hoje não há mais. O correto é aquilo que a maioria decidir. Ora, se o absoluto é aquilo que a maioria decidir, logo, se a maioria for islâmica e a maioria decidir colocar a Sharia como lei oficial do país, então será. Veja esse outro relato importante. Quando um muçulmano vive num país ocidental liberal, ele deve dizer: nossa maior arma é o ventre das nossas mulheres. Porque o ventre da mulher muçulmana gera filhos. E a democracia ocidental se baseia em quê? Em eleições. O povo decide na urna. Quem é que vai decidir daqui a 50 anos? O Mohammed saiu da Argélia e chegou na França. Agora, no mundo liberal ocidental francês, que criou o liberalismo, dizem que as pessoas devem ser bem recebidas. Então é o que eles fazem, coisa chamada direitos iguais. Agora, o Mohammed veio da Argélia e tem os mesmos direitos que, de repente, uma loira francesa chamada Jennifer. Direitos iguais? Ótimo. Então o Mohammed trabalha na França, até que, eventualmente, um dia ele recebe a cidadania francesa. Aí o Mohammed liga para outro Mohammed na Argélia e ele fala: tem muita gente idiota lá na França. Eu tenho os mesmos direitos da Jennifer. Aí o Mohammed traz outro Mohammed. E mais um. E aí mais um. E aí esses idiotas liberais abraçam todos eles. Agora tem 9 milhões deles por lá. Daqui a 50 anos a França não existe. É simples assim. É simples, simples. Os muçulmanos atacaram os Estados Unidos através de aviões. Agora, eles têm uma nova estratégia, ou melhor, antiga, o seu ventre. Eles ganham espaço através de seus filhos. Quanto mais muçulmanos eles têm na Europa, é óbvio, eles vão ocupando espaço. Prefeitos e mais lugares. Na Bíblia não há pessoas evitando filhos. O único que o fez foi morto, Onã. Parece que estamos perto de sermos mortos por não termos filhos. Por que vocês acham que o cristianismo avançou tão rapidamente e conquistou o mundo romano em tão pouco tempo? Os cristãos tinham muitos filhos. Já os romanos, pervertidos que eram estéreis, porque havia uma cultura homossexual. E o aborto era algo normal. Logo, o cristianismo não avançou apenas através da evangelização, mas também através do ventre de suas mulheres. As igrejas evangélicas até pouco tempo consideravam pecado evitar filho. A primeira igreja evangélica a permitir isso foi a igreja anglicana, em 1930. Não, isso não é doutrina católica, pelo contrário, dos 10 países com a menor taxa de fertilidade do mundo, 6 são países católicos romanos. Agora, veja o que nós podemos ver amanhã com a cultura islâmica dominando o mundo. What is that? It is camel milk tea. Você acha que isso aqui é um exagero? Ora, os imigrantes, boa parte dos imigrantes do mundo são islâmicos. E por que eles fogem para a Europa? Por que eles saem de seus países muçulmanos?
Ora, porque lá a situação é horrível. É exatamente assim, desse jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Com raras exceções, em sua maioria, a história dos países muçulmanos é uma história de pobreza. Vocês se lembram que em Gênesis Deus ordenou? Multipliquem-se e dominem a terra. Ora, essa ordem foi abolida? Alguns cristãos até chegam a dizer que o mandamento de comandar a terra ainda vale, mas o de multiplicar, não. Ora, mas como fazem essa separação? Que raio de exegese é essa que simplesmente ignora uma parte do texto? Não dá para separar. Multiplicar e dominar estão juntos. O domínio é consequência da multiplicação, como os muçulmanos estão mostrando na prática.